A graça e a paz, meus queridos irmãos, que o Senhor abençoe a todos. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 3. A data de hoje é dia 31 de outubro. Olha que bênção! Dia 31 de outubro nós celebramos um dos momentos mais importantes da história da Igreja de Cristo, né? Estamos celebrando hoje o dia da Reforma Protestante, quando as Escrituras voltam a ser acessíveis, né, ao povo em geral. Durante séculos, né, podemos dizer que as Escrituras ficaram fechadas à grande maioria das pessoas, quando o nosso irmão Martinho Lutero, ele lê na Bíblia que a salvação é pela graça mediante a fé, e depois ele traduz a palavra de Deus, o Novo Testamento, para a língua comum do povo. É uma história muito linda, não dá tempo de eu tratar desse assunto aqui hoje, porque o nosso tema é outro, mas fica registrado esse momento tão importante. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, vamos falar de Gênesis capítulo 3. Irmãos, falar de Gênesis capítulo 3 é falar de uma das coisas mais importantes da história da humanidade. Por quê? Porque, infelizmente, nós vamos falar do momento em que o pecado entrou no mundo. O pecado original, ele é descrito aqui na Bíblia em Gênesis capítulo 3 da seguinte forma: a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nesses últimos dias, eu tenho tratado muito sobre o tema da importância, né, da autoridade da palavra de Deus. Eu tenho falado muito sobre o lugar em que a Bíblia ocupa, né, como palavra de Deus, e ela é a autoridade, ela é a verdade. João 17:17, o Senhor Jesus, ele diz, orando ao Pai pelos seus discípulos, e eu creio que por todos nós, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O mundo tenta relativizar a verdade, né? Dizendo que cada um tem a sua verdade. Mas, irmãos, a verdade é absoluta e a verdade está na palavra de Deus. Mas lá no começo da criação, o diabo já tentava relativizar a verdade. A mulher diz, né, para a serpente: Deus disse, ou seja, é a palavra de Deus. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Era uma palavra simples, era um único mandamento. Mas o homem e sua mulher, Adão e Eva, já tinham uma palavra de Deus: não comam da árvore que está no meio do jardim. Só que daí vem a serpente dizendo: não, vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Irmão, passaram milênios, né? Mas o diabo ainda hoje usa a mesma técnica. Ele ainda faz a mesma coisa. Ele diz para você que se você desobedecer a palavra de Deus, não vai acontecer nada. Pelo contrário, ele diz que há um prazer, que há um conhecimento oculto, que existem alegrias que você nunca vai ter na igreja, né? Que você nunca vai ter obedecendo a Bíblia, que aqueles que obedecem a palavra de Deus são escravos, que não sabem o que é ser feliz, não sabem o que é ter alegria de verdade. Pois é, irmãos, passaram-se tantos anos e o diabo ainda hoje faz a mesma coisa. Um jovem que está na igreja e que está se guardando para o casamento conforme Deus manda, que não consome nenhum tipo de droga, nenhum tipo de substância ilícita, quando ele é confrontado com a serpente, né, através dos seus discípulos, eles vão dizer: não vai acontecer nada, até parece que você vai para o inferno por causa disso ou por causa daquilo, só porque você vai numa festinha com a gente, você não sabe o que você está perdendo. Olha, essa vida aí sua de evangélico, de crente, é uma vida boba, você está sendo escravizado. Mal sabe aquela pessoa que os olhos dela vão se abrir sim, mas não para conhecer
o bem e o mal como Deus conhece, como diz a serpente. Mas a pessoa vai ter os olhos abertos para perceber a sua total incapacidade de ser salva se não for pela graça de Deus. A Bíblia fala que então a mulher olhou para o fruto da árvore, viu que era agradável para se comer, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. Cozeram para si folhas da figueira e fizeram para si aventais. Então a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor Deus, ele veio, o homem e sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim, como se fosse possível se esconder de Deus. Então a voz de Deus vem e diz a Adão: onde estás? Amados, não é que Deus não soubesse onde Adão estava. O Senhor é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas aqui era Deus dando a Adão a oportunidade da confissão do pecado. A Bíblia fala na primeira carta de João, no capítulo de número 1, no versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não estava aqui realmente tentando descobrir onde Adão estava. Nós sabemos que Deus sabia exatamente onde Adão estava e o que havia acontecido. Deus estava nesse momento dando a Adão a oportunidade de confessar o seu erro. Da mesma forma, como acontece conosco hoje. Quando nós transgredimos o mandamento de Deus, nós seremos em muitas situações confrontados. Deus pode usar servos dele para olhar para você que está vindo do pecado e perguntar onde você estava. Naquele momento, você tem que entender que essa pergunta é espiritual. É Deus dando a você a oportunidade de falar a verdade, de você dizer: olha, eu errei, eu pequei. É claro que você não tem que sair por aí contando o seu pecado para todo mundo. Mas você precisa sim confessar o seu pecado a quem você deve. E em alguns casos, talvez até procurar um homem de Deus, não para que aquela pessoa saiba da sua vida, porque ela vai te perdoar, o perdão vem de Deus, mas para que aquela pessoa possa talvez te ajudar em oração. Existem lutas que você não vence sozinho. Jesus diz que tem coisas que tem que ser dois. Se dois de vós concordarem na terra, tem que haver concordância. Bom, quando Adão diz que a mulher deu fruto e ele comeu, e depois a mulher diz que foi a serpente, vem então o julgamento de Deus. O Senhor Deus, em primeiro lugar, olha para a mulher, para a serpente, e diz: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera e todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Observamos aqui uma coisa. Deus perguntou ao homem por que ele tinha feito, Deus perguntou à mulher por que ela tinha feito, mas Deus não perguntou à serpente. Irmão, com o diabo não tem conversa. Ele entrou, não fique perguntando, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Irmão, o diabo entrou, você tem que dar a ele a palavra de julgamento, mandar ele sair em nome de Jesus. Ao invés de você ficar se perguntando a si mesmo, por que esse mal entrou na minha vida? Não, irmão, faça a obra de Deus. É João capítulo 9, né? Perguntaram para Jesus por que o homem era cego, quem tinha pecado. Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem os pais, mas já aconteceu, vamos fazer a obra de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus envolve repreender os demônios. Deus repreendeu a serpente. E então Deus faz uma profecia. No versículo 15 ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero terminar hoje nessa palavra, porque ela é muito importante. A profecia aqui era literal também, né? Hoje nós sabemos que se você andar num lugar onde pode haver uma serpente, ela pode picar o seu pé. Mas a serpente picando aqui, né, acometendo o calcanhar da geração da mulher, se refere ao que o Senhor Jesus iria passar na cruz. Semelhantemente, a semente da mulher, a geração da mulher pisando na cabeça da serpente, representa aquilo que o Senhor Jesus profetizava, aquilo que o Senhor Jesus faria. Porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele pisou na serpente e ele nos deu então poder para que todos nós hoje também possamos pisar na cabeça da serpente. Lucas 10:19 diz que o Senhor Jesus diz que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum.
Irmão, que Deus abençoe a todos. Eu oro para que você que vai receber essa mensagem, você seja edificado, fortalecido na fé e que você, em nome de Jesus, aí pise na cabeça da serpente. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu repreendo a serpente, repreendo o demônio que está colocando um problema na sua família, na sua casa, seja onde for. Eu ordeno que ele vá embora, que ele bata em retirada. E você, irmão, receba a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amigos, olha, estamos só começando, hein? Nós ainda estamos em Gênesis capítulo 3 e iremos até Gênesis capítulo 50. São 50 dias dessa campanha. Deus está começando a boa obra e Ele vai terminar na sua vida. Deus abençoe a todos. Uma ótima terça-feira e para quem vai receber no outro dia também. Amanhã falaremos de Gênesis capítulo 4. O Senhor abençoe a todos.